engenheiros biólogos sofrendo com problemas de equipes de plantio. Nós estamos falando de equipes de plantio de reflorestamento, equipes que fazem tanto o plantio das mudas nativas nessas áreas degradadas, essas áreas que são objetos de recuperação, e nós também estamos falando de equipes, pessoas, colaboradores que vão fazer também tratos culturais nessas áreas pós-plantio. O que eu quero dizer com isso? Que depois que você faz o plantio, o reflorestamento, há a necessidade de você cuidar dessas áreas ou dessa área que você plantar por determinado tempo até que essa área se transforme na floresta, certo? São equipes que vão cuidar tanto do plantio quanto depois dos tratos culturais, do monitoramento dessa área, fazendo roçada, coroamento e todas as atividades necessárias para cuidar dessas mudinhas, desses bebês, até que elas cresçam, se desenvolvam e o local se transforme de fato em uma floresta. O que é importante deixar claro aqui? Que nós não estamos falando de plantios de povoamento, plantios comerciais, de teca, nós não estamos falando de plantio de mogno africano, nós não estamos falando de equipes de plantio de hortaliça, de jardinagem, não confunda. O nosso tema é sempre sobre reflorestamento. Nós falamos, vou falar hoje sobre problemas relacionados a essa questão de equipes nos plantios de reflorestamento. No caso, plantio de mudas nativas para recuperar áreas degradadas. Então é muito importante deixar bem claro isso, que o reflorestamento é você pegar uma área degradada e transformar em uma floresta, uma área toda degradada, toda detonada, e isso vai de acordo com cada bioma. Leonardo, o que é bioma? Nós temos vários biomas dentro do nosso país. O bioma onde eu atuo é o bioma da Mata Atlântica. Nós temos o bioma da Floresta Amazônica, nós temos o bioma do Pantanal, nós temos o bioma da Caatinga, que é no Nordeste, nós temos o bioma dos Pampas. São vários biomas que existem dentro do nosso país, porque tem uma extensão territorial muito grande. Então nós estamos falando em fazer reflorestamento, constituir florestas em áreas degradadas de acordo com o seu bioma. Isso tem que ficar bem claro para vocês que estão assistindo aí. Aí você vai me perguntar, Leonardo, mas você está falando aí de engenheiros biólogos sofrendo com problemas de equipes de plantio. Cara, vocês não têm noção como que é difícil você gerenciar uma equipe de plantio. Você está lidando com pessoas. Então, por que uma equipe autogerenciável é importante? O que é uma equipe autogerenciável? É quando o colaborador, é como se o colaborador tivesse um GPS implantado na cabeça dele. O que você está querendo falar com isso? É que está muito claro para o colaborador o que ele tem que fazer, qual que é a função que ele vai fazer, o que ele vai fazer no trabalho. Por exemplo, você tem um funcionário que ele é responsável, por exemplo, pelos tratos culturais, os tratos culturais pós-plantio. Então, está muito claro para esse funcionário o que ele tem que fazer. Então, vai chegar na área, antes de ir para a área, ele chega na empresa. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que separar as roçadeiras, porque ele vai ter que roçar a área. Essa roçadeira, ela tem que fazer o engraxamento de algumas partes dela a cada 3 dias, então ele sabe que dia que ele tem que engraxar ou não essa roçadeira. Ele sabe que tem que fazer, que ele tem que olhar o filtro da roçadeira, se precisa trocar esse filtro ou não. Ele sabe que ele tem que levar para a área de plantio os galões de gasolina. Ele sabe que ele tem que levar para a área o óleo 2 tempos para temperar a gasolina. Ele sabe que ele tem que levar uma caixa de ferramenta para a área para poder utilizar esse equipamento lá no serviço, porque às vezes a roçadeira dá algum probleminha ali, ele precisa ter uma caixa de ferramenta. Então ele sabe que tem que levar uma enxada, ele sabe que ele tem que levar uma lima, ele sabe que ele tem que levar um facão. Ou seja,
funcionário, ele já sabe tudo que ele tem que fazer. Você não precisa ficar falando para ele. Então, ele vai chegar de manhã, ele já sabe tudo certinho o que ele tem que fazer. Isso é muito importante, principalmente porque quando ele chega lá na área, ele já sabe como que ele vai fazer a roçada, ele já sabe fazer o coroamento das mudas, ele sabe até a quantidade de adubo que ele tem que jogar, ele sabe aplicar os ingredientes secretos, que são os produtos que nós utilizamos aí na pomba costal pulverizadora. Então, é um funcionário, vamos dizer assim, autogerenciável, ele sabe tudo o que ele tem que fazer, você não precisa ficar ensinando, explicando. Ele já tem aquele GPS na cabeça dele e ele vai lá para a área para fazer o trabalho. Isso eu estou dando um exemplo, por exemplo, de uma equipe que vai fazer os tratos culturais de áreas já plantadas. Esse exemplo que eu estou dando para vocês, do funcionário já saber a função, o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, isso otimiza muito tempo. Se você não tem um funcionário bem treinado, com certeza você vai perder tempo, e tempo é dinheiro.